Olá a todos, hoje a gente vai falar de um tema um tanto controverso que foi a morte do neto do Lula. Por coincidência, ele era neto do Lula. E eu estou falando isso já para enfatizar o meu posicionamento de repúdio àqueles que não conseguem ter o mínimo de bom senso para manifestar o seu lamento, a sua empatia por uma tragédia dessas, que tem o seu caráter primário de concreção, né? Porque tem muita gente que se vitimiza por N coisas, né? N motivos. Mas quando existe uma concreção como essa, que é a morte de uma criança, né? Que para mim é um dos maiores absurdos da vida, é isso, você inevitavelmente acaba se compadecendo, né? Se colocando no lugar do outro e tal, independente de quem essa pessoa seja. Por coincidência, nesse momento, nessa circunstância, este era o neto do Lula. Tá? E aí ficou a questão se era lícito ou não que o ex-presidente que está aí preso fosse ao velório pessoalmente, escoltado pela polícia e tal. Tocando nesse assunto inicialmente, que não é o tema do vídeo, eu posso dizer para você que há um precedente legal. É um ponto fundamental de entender. Há um precedente legal, mas há uma controvérsia aí porque a gente também avalia aquilo que chamamos de princípio de isonomia. Tá? Todos estão debaixo da lei e isso tem que ser considerado independente de quem você foi numa vida pregressa, seja o presidente da República, seja um ladrão de galinhas. Só que ao mesmo tempo a gente tem que também considerar o contexto dos acontecimentos. Tá? Isonomia não implica em ignorar o contexto, que envolve não só o momento presente, mas envolve o passado e envolve o futuro. Então tudo isso tem que ser posto à mesa para uma avaliação adequada. Mas o Lula foi liberado, tá? Para ir ao velório da criança. Mas o que pegou mesmo nessa questão foi o posicionamento do Eduardo Bolsonaro, o filho do Bolsonaro presidente. Isso aconteceu porque ele lançou um Twitter lá em resposta a alguém, eu não sei o certo, mas aí tá aí na tela, né, para vocês lerem, onde ele demonstra, primeiro, ele não dá nota de lamento, pelo menos não vi em outro lugar, talvez ele tenha feito isso em algum lugar, mas não nesse texto que eu acabei de apresentar. E me parece que essa foi a primeira manifestação do caso dele, né, em relação ao caso da criança. Isso gerou um mal-estar muito grande e inclusive deu munição para a esquerda dizer que o governo do Bolsonaro é um governo feito por psicopatas. Né? Quer dizer, o grande argumento que geralmente a direita usa para se referir justamente ao Lula está sendo usado agora no outro lado da moeda, né, com o outro lado do partido político, que agora é um de direita, sendo atacado por um de esquerda. Então, me preocupa muito esse tipo de posicionamento do Eduardo Bolsonaro, porque não é a primeira vez que ele manifesta esse espírito de justiçamento. E veja que eu não estou fazendo nenhuma vinculação do Eduardo Bolsonaro com milícias, tá? Porque milícias fazem justiçamento, nós sabemos disso. Porque não foi comprovado nada. Se vier a ser comprovado que o Flávio Bolsonaro, que o Eduardo ou que o próprio Jair Bolsonaro tiver algum envolvimento com a milícia, eu vou ser um dos primeiros a criticar aqui fazendo um vídeo, como eu sempre faço. Não tem problema nenhum porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Aliás, se vocês querem um conselho, o meu primeiro conselho em relação à política é esse. Não tenha rabo preso com ninguém, cara. Com ninguém mesmo. Seja de direita, de esquerda, de partido que for. Com isso você não precisa ser isento. Né? Se isentar no sentido de, eu não manifesto minha opinião porque eu respeito ambos os lados. Não é essa a questão. A questão é você olhar para o lado concreto, quer dizer, para o fato. É óbvio que você vai ter que interpretar o fato. Inclusive eu estou fazendo aqui um estudo específico mais sobre metafísica, gnoseologia e epistemologia. Então isso envolve teoria do conhecimento, envolve justificação epistêmica, envolve uma série de coisas que também desembocam, né, na ideia de fundamento da razão ou fundamento, né, da interpretação do fato. E a gente percebe com esse tipo de estudo como as coisas são complicadas, né, do ponto de vista científico. Mas eu estou dizendo aqui, você tem o fato, embora ele seja uma questão puramente descritiva, você faz inferências àquilo e existe um nível maior ou um nível menor de capacidade de se fazer inferências que sejam mais justas à luz do próprio fato, certo? Então, isso tudo tem que ser considerado. E quando eu vejo esse espírito mais aviltante, em vista de se alegrar, né, que eu digo, com a tragédia daquelas pessoas que são tidas como más, e eu até concordo plenamente que o Lula ele não é de modo algum um político que seja injustiçado porque está preso. Quer dizer, aquela ideia de que ele é o preso político. Isso é mentira. Para mim, o Lula é um político preso porque ele cometeu crimes e ele está lá por conta desses crimes.
Isso é uma parte. A outra parte são questões que envolvem sua vida pessoal, que eu não tenho nada a ver com isso, e que eu posso me compadecer, ter compaixão do sujeito em vista de uma tragédia familiar como essa, certo? E essa pequena diferença eu vejo que pessoas de direita não têm feito. Alguém pode até dizer, mas tem gente que se faz de direita, né, os desconhecidos aí, e escrevem na internet para chocar. Né? O cara simplesmente é de esquerda, mas ele, como não tem índole nenhuma, vai lá e escreve qualquer bobagem dizendo que a criança era um filho da puta que merecia ser morto. Tem aí algumas postagens aí que eu estou colocando como imagens nesse vídeo, e vocês percebem o quanto isso é abominável, né? O nível de psicopatia dos ideólogos da direita. Eu já explico essa expressão, ideólogo de direita, tá? Bom, muitos podem alegar, mas isso aí é esquerdista se passando por direitista. Pode acontecer também, mas o que a gente não pode ignorar é que, sem dúvida nenhuma, existe uma parcela na direita que tem um posicionamento radical, sim, que são moralistas, sim, que aderem à ideia de justiçamento, sim. E aí a gente precisa ter um cuidado. De um lado você tem a esquerda, que apregou a ideia de direitos humanos, e em vista dos direitos humanos, acabam pregando aí aos quatro cantos da terra as suas demagogias, impondo, né, as suas políticas às minorias para uma sociedade inteira que eles querem, vamos falar aqui o português correto, querem dominar. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é você se valer de justiçamento, se esquivando até mesmo da lei. Tá? E abrindo mão da máxima conservadora, que é a consciência. Né? Consciência que eu falo em vista de atribuir o bem até mesmo aquele que te causa mal, né? Que é uma premissa cristã. Eu estou falando cristã porque muita gente aí de direita se diz cristã. Né? O cara chega aí e fala, né? Deus é acima de todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito bonito isso, né? Só que quando você vai ver, o cara ele tem um posicionamento que é totalmente antagônico às premissas da própria religião que ele vive apregoando aí. Então o que eu estou percebendo é que existe um cristianismo deturpado, que confunde lei com graça, que é uma temática que gerou grande imbróglio em toda a história do cristianismo. Afinal, a salvação precisa ter mérito ou não, mesmo que o mérito seja de reconhecer a graça divina. Aí você tem os calvinistas exagerando no ponto. Embora isso tudo envolva a exegese, e é um tema que eu não me constranjo de falar, porque eu vivo colocando isso aqui em vídeos no meu canal. Tá? Para você que é novo que está assistindo aqui, a gente trata dessas questões também. Não estou falando aqui gratuitamente, não. Mas o que eu percebo é que esses caras que se dizem cristãos de direita, que agem dessa forma radical, eles estão agindo igual os fariseus agiam lá na época de Jesus. Né? A regra ali, principalmente, era o sábado. O respeito ao sábado, ainda que o cara esteja lá morrendo, você não pode transgredir o sábado e trabalhar em vista de ajudá-lo a sair, por exemplo, de um buraco. Não. De um lamaçal e por aí vai. Então, o que importa é o sábado, porque o homem foi criado para o sábado. Aí Jesus vem e fala, não, peraí, vocês estão confundindo tudo. O sábado foi criado para o homem. Quer dizer, o homem não foi criado para regras, para leis, ou condenações. Não, essas coisas foram criadas para o homem viver bem. Tá? Detalhe importante, né, que eu discuti recentemente esse assunto. O homem não foi criado para os dogmas também. Mas com isso eu não estou dizendo que os dogmas religiosos não são importantes. Eles são importantes. Mas são importantes na medida de que eles foram estabelecidos para o homem, não que o homem foi estabelecido para eles. Certo? Então esse tipo de narrativa que é puramente cristã, puramente, inclusive da compaixão, da íntima compaixão que Jesus tinha, não só pelos pobres, mas até pelos romanos, que se abriam para tal. Romanos que eu falo na época ali, não estou falando de católico romano, estou falando dos romanos, que era o grande império na época de Jesus. Então você veja que a religião cristã em si, ela já tem esse ensinamento de que todo mundo carece, todo mundo precisa, né, da benignidade divina, porque todo mundo é pecador, cara. Né? É óbvio que eu estou fazendo diferença aqui entre noções
jurídicas. Por exemplo, existe proporção de crimes que a gente não pode confundir. Né? Eu não posso dizer que um cara que fala palavrão é um pecador e tal, como nós somos normalmente, é a mesma coisa que um cara que comete crimes contra uma nação inteira. Né? São proporções diferentes, eu reconheço isso, é uma coisa óbvia reconhecer proporção. Mas o que eu estou dizendo é que essa religião que a direita pregou geralmente ensina a miserabilidade, que nós estamos numa condição de miséria ontológica e mediante isso nós temos que reconhecer que não podemos agir de maneira a razoar, tá, o outro quando esse outro está vivendo uma tragédia pessoal. É inaceitável isso, inclusive, do ponto de vista cristão. Desculpa, cara, mas é inaceitável. Inaceitável. Do ponto de vista ético também, né? Muita gente criticou o Eduardo Bolsonaro e não necessariamente era de esquerda. Embora a esquerda tenha se valido profundamente disso para criticá-lo, dizendo que ele era um psicopata. E fica até a pergunta, né? Se o Flávio Bolsonaro, que é o irmão dele, for condenado pelo caso lá do Caixa 2, do caso do Queiroz, será que o Eduardo vai usar de tanta ênfase assim para falar de justiça, de bandidagem, etc e tal? Fica a pergunta aí, né? Mas eu não estou querendo condenar também o Flávio, porque ele não foi condenado. Essas questões estão sendo avaliadas aí. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode ter dois pesos, duas medidas. É claro que todos nós temos uma cota de incoerência. Eu estou falando isso porque eu enxergo que isso é real. Né? Não estou falando de novo, né, de modo gratuito. Bom, uma coisa que é importante, gente, é reconhecer quando uma tragédia é concreta ou quando um vitimismo é exagerado. E nesse caso não é exagerado. Sabe, essa diferença é básica. A gente tem que entender essa obviedade. Por exemplo, se você pega uma criança lá e por coincidência essa criança é neta ou neto do Bolsonaro. Aí você pega outra criança, vamos colocar todo mundo na mesma escolinha. Por coincidência ela é neta ou neto do Lula. Aí tá lá duas crianças de 7, 8 anos que têm seus parentes famosos aí, seus avós. Você acha mesmo que essas crianças têm alguma diferença? Não são tudo criança? Então, claro que tem as diferenças idiosincráticas de cada educação que elas receberam dos seus parentes. Mas daí a dizer que essa criança vai ser corrupta ou criminosa só porque o avô dela foi, é um negócio assim de um nível de baixeza que chega assim a dar asco, a dar nojo. Né? Infelizmente, é assim que muitas pessoas agiram dizendo que era de direita, para, enfim, dar munição para a esquerda. Como eu disse, pode ser que muitos esquerdistas tenham feito esse papel de direita simplesmente para acusar essas pessoas de serem insensíveis, né? Porque a esquerda gosta de jogar com demagogia. Mas, como eu disse também, não há como se esquivar do fato de que tem muitos caras que são de direita, ou mulheres também, e que agem exatamente assim, certo? Infelizmente. Eu já conheci pessoas, cara, que agiam exatamente assim, porque não tem um treinamento básico de inteligência emocional, sabe? Que chega a surpreender quem tem, né? Então, pelo amor de Deus, existe nas ideologias, para você ter uma ideia, esse senso de utilidade. Porque a ideologia toca a questão daquilo que é ideal, né? Que é o mundo ideal. E olhando para esse mundo ideal, essas pessoas acabam se esquivando das ocorrências concretas. Né? E aí surge, cara, um monte de falácia. Por exemplo, a falácia do declive escorregadio, que diz que a criança que é neta do Lula necessariamente vai ser corrupta porque vai receber a influência do Lula. Quer dizer, é um absurdo, porque ela também vai receber a influência de milhões de outras pessoas que não são Lula. Embora a influência do Lula também possa ser decisiva. Poderia ser, no caso, infelizmente a criança morreu. Mas é interessante que a gente se recorde, por exemplo, já que muitos caras de direita aí são cristãos, né? No caso, por exemplo, do ladrão da cruz, não recebeu a misericórdia de Deus mesmo sendo ladrão? Saulo de Tarso, que perseguiu a igreja. Alguns até contestam se Saulo chegou realmente a matar cristãos ou não, mas o fato é que ele perseguiu, encarcerou, enfim. Inclusive esteve envolvido na morte de Estevão, né? Que foi o primeiro mártir cristão. E aí fica a pergunta, Saulo de Tarso não recebeu o perdão de Deus? E tendo recebido, não foi o maior cristão da história, cara. Então, meu Deus, veja, é preciso a gente tomar muito cuidado. Tá? Que por um lado, reconhecer a proporcionalidade do crime
é uma necessidade legal, tá? É lei positiva. A gente tem que levar isso em consideração sempre. Agora, se fazer melhor perante o outro diante de uma tragédia pessoal, aí eu acho complicado. É um tipo de espírito que me preocupa e que, sei lá, tá parecendo mais uma moral do cão de guarda. Você sabe, quando você chega numa casa, o cão vai latir e ele vai agir de tal maneira que ele não vai fazer muita diferença se você é um santo ou se você é um bandido invadindo a casa. Ele vai simplesmente latir, pode te morder, né? Isso aí é a famosa moral do Rottweiler, né? A famosa moral do Pitbull. Não faz diferença nenhuma, não tem senso de razão nenhuma. Cai num extremismo, né? De olhar para a questão de uma maneira homogênea, sem fazer as diferenças necessárias de cada situação, de cada contexto. E muita gente cai nisso, seja de direita, seja de esquerda. Por isso que eu acho que aí também há um exagero, né, dos dois lados da moeda, que para mim é extremamente preocupante, né? Agora a gente não pode se esquecer também do outro lado, justamente dessa moeda. O PT, ele apoiou ditaduras que inevitavelmente vitimaram, seja direto ou indiretamente, muitas crianças, certo? Aí você pode falar, mas os Estados Unidos também apoia a ditadura, não sei o quê. Bom, vamos fazer as diferenças aqui necessárias, né? Os Estados Unidos, quando ele tem alguma relação com algum país que comete injustiça com a sua população, é em vista do benefício próprio da nação americana, obviamente, mas é também em vista de tentar resolver um mal que poderia ser maior, certo? A política também é feita de aderir ao mal menor, porque não há possibilidade de você agir arbitrariamente em outras nações. Então, por exemplo, o caso da Venezuela é um caso clássico aí. Se os Estados Unidos invade arbitrariamente o país, aquilo a longo prazo vai ser muito ruim para a imagem da nação americana, por exemplo. A mesma coisa com o Brasil ou com a Colômbia, certo? De invadirem a Venezuela. Então é uma problemática aí. Mas ao mesmo tempo, eles tentam resolver isso diplomaticamente. Então há negociações e tal, isso tudo de fato acontece. Mas o que o PT fazia com as ditaduras de Cuba, Venezuela, ditaduras africanas, entre outras, era não só em se beneficiar como nação, já que eles eram os representantes da nação brasileira, mas era principalmente por mancomunação ideológica, tá? Por ideais similares, certo? Quando você vê uma Gleisi Hoffmann indo para a Venezuela bater palma para vitória, né, do Nicolás Maduro nas eleições e, por consequência, né, na posse do Maduro, você logo percebe que esses caras têm uma moral hipócrita e totalmente enviesada. Agora tá a Gleisi ali lamentando a morte da criança, obviamente tem razão, como eu falei, é um caso concreto. Mas ao mesmo tempo, ela estava lá na Venezuela, aplaudindo um ditador, né, e onde milhares de pessoas sofreram, inclusive crianças, que não tem medicamento, não tem comida, não tem nada. Então, esse nível de hipocrisia não pode ser desconsiderado, não pode ser esquecido. E isso aí é culpa do PT. Infelizmente, nesse caso também é culpa, obviamente, do Lula. Tá? E aí quando você vai para a direita e olha e percebe, de reconhecer que o caso da criança está completamente separado da corrupção e do envolvimento ideológico do outro sujeito, aí fica complicado, né? Falta aí um certo elemento de discernimento em separar as coisas. O que acontece? A esquerda está usando profundamente de demagogia agora das palavras do Eduardo Bolsonaro, contra ele, obviamente, por perceber que o cara realmente agiu de maneira exagerada. A não ser que ele já tenha se corrigido, não vi ao certo aí a resposta dele após a enxurrada de acusações. Mas tem esses dois lados que a gente tem que considerar, né? Eu particularmente não acredito em maldição hereditária. A criança foi uma vítima de uma doença terrível e infelizmente morreu. E
mínimo que a gente poderia fazer é dar uma trégua nessa guerra cultural, ideológica. Porque, como eu falei lá no vídeo da morte da esposa do Lula, existe uma ética na guerra também. Então, na medida que você tem uma tragédia pessoal que é extremamente dura, né, concreta, você não tem que ficar querendo lacrar em cima do cara, mano. Porra, é ridículo isso. Você simplesmente reconhece o acontecimento e discute friamente a questão que envolve esse acontecimento, que é a ida ou não do Lula no velório do Neto.